7 coisas que nunca se deve fazer no caminho espiritual. Bem-vindo ao segundo episódio do nosso mini curso de magia. No primeiro episódio falámos sobre sintomas espirituais que são evidências de um ataque espiritual e que acabam por prejudicar o processo de desenvolvimento espiritual e de obter aquilo que deseja. Para ter uma ideia, caso não tenha assistido, segue alguns exemplos: afastamento da espiritualidade, coisas eletrónicas a variarem, dores de cabeça, cansaço. Por isso, se não assistiu ainda, eu convido-o a fazer, pois tem muito conteúdo e acredito que lhe é útil e que poderá gostar. Antes de continuar, é você que decide o número de episódios que este mini curso terá, 3 ou 6 episódios, e decide isso ao assistir, ao compartilhar e deixar o seu like ao mostrar que está interessado neste conteúdo. Pois, se existir um grande interesse neste conteúdo, farei então 6 episódios, em que um deles será um ritual de quebra de maldições familiares e hereditárias com Hecate. Depois de mencionado este pequeno recado, continuamos então a nossa aula. Praticar magia é uma das coisas mais fantásticas que existem. Todavia, com o avanço tecnológico, passou a existir uma maior facilidade em ter acesso a métodos que no passado seriam impossíveis. Apesar de, à primeira vista, isto poderia parecer uma coisa fantástica, nem sempre é assim. Pois estas práticas criam problemas que no passado não seriam possíveis. E é sobre isso que falaremos neste episódio, coisas que nunca se deve fazer na magia. Enquanto que o primeiro episódio estávamos a falar de causas do macrocosmos, hoje vamos falar sobre causas que estão intimamente ligadas ao nosso microcosmos. Estas coisas que nunca devemos praticar na magia são coisas que podem estar a ser o carrasco e impedir de alcançar aquilo que deseja, seja no amor, seja no sucesso ou em atrair mais riqueza. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica com doutoramento em Honoris Causa e Mentalismo, sou também Frater Superior Ró Celeste e Oral Todrai. No meu site vai encontrar os grimórios de magia escritos por mim, que eu acredito que vá gostar, pois se gosta do conteúdo aqui do canal, tenho certeza que vai gostar desse conteúdo. Antes de continuar, quero dizer que é importante fazer por si mesmo um exame de consciência para saber se algumas das coisas que eu vou falar aqui lhes afetam a vida ou não. Sem dúvida saberá melhor que eu, pois conhece a sua vida e tem uma visão mais eficiente sobre ela. Primeira coisa que é criar talismãs muito poderosos. Deve-se ter um particular cuidado ao utilizar talismãs de proteção que sejam extremamente potentes, pois eles podem de igual forma interferir com as suas práticas mágicas. Só para exemplificar, se faz um ritual de união amorosa e este ritual pode não funcionar corretamente porque não permite uma unificação de duas linhas de vida. Isso claro que depois depende do tipo de ritual que está a utilizar, mas se estiver a utilizar rituais de unificação de vida, se tiver um talismã muito poderoso, isso não vai funcionar corretamente. Conheço pelo menos 3 casos em que a pessoa tentava fazer um ritual de amarração e estes rituais não funcionavam. Assim que a pessoa tira o artefacto de proteção que tinha, a pessoa foi afetada pela sua magia e o resultado foi produzido. A segunda razão é porque não se deve usar muitos talismãs poderosos, é porque precisamos criar resistências espirituais. Um paralelo simples é como quando um médico diz aos pais que as crianças precisam de andar na terra para ganhar defesas contra os micro-organismos. É claro que pode criar um talismã para usar em apenas momentos de grande perigo, como eu mencionei no episódio anterior. 2. Rituais de destruição. Neste tipo de magia existe um fator secundário que poucas vezes é tido em conta, que é o seguinte: muitos destes seres que fazem os rituais acabam por libertar uma energia na vida do operador. No Odrai nós lhe chamamos este tipo de energia de radiação teta, em homenagem ao facto de que no passado os condenados à morte eram marcados com esta letra. Então não posso fazer nenhuma forma de magia para obter justiça pelo mal que alguém me fez. Pode usar rituais para obter justiça divina. Estes aqui, por exemplo, não têm qualquer efeito nocivo na vida do operador. Caso alguém lhe tenha causado algum dano, esta forma de magia
pode ser suficiente para fazer com que as coisas se coloquem no caminho certo. Desde que quem faça este tipo de magia tenha um coração puro, ou seja, quem faça este tipo de magia não tenha também culpa. Corpo fechado. Todos nós ouvimos histórias fantásticas contadas pelos nossos avós ou por aquela pessoa querida da família com uma certa idade, em que ela conta que alguém sobreviveu a 7 facadas e a 10 tiros. É claro que isto é um exagero da realidade, mas apesar de algumas destas histórias serem interessantes do ponto de vista académico, algumas têm pouca credibilidade de serem verdadeiras. O corpo fechado é uma forma de magia que é útil para quem não é praticante de magia. Por outro lado, para praticantes de magia não é uma boa opção, pois pode dificultar o desenvolvimento espiritual e a comunicação com outros reinos. Em alguns casos podem possibilitar que tenha os resultados que deseja, por exemplo, quando uma entidade precisa de influenciar a forma como toma as decisões para que possa obter o resultado almejado. Quarto, os rituais de limpeza e banimentos funcionam muito bem dentro das suas tradições. O grande problema é que hoje em dia eles estão muito difundidos na internet e muitas vezes são tidos como quase uma moda. Assim sendo, estas práticas são perigosas porque trabalham muitas vezes com seres de diferentes tradições mágicas, o que acaba por causar interferências nos seus resultados. Tem aquele caso clássico em que o operador realiza um ritual dentro de uma tradição e depois vai fazer um banimento de outra tradição. Quando dá por ela, nada se desenrola porque um dia faz magia e no dia seguinte está a desfazer essa magia com outra entidade. Quinto, tatuagens de selos, sigilos, runas, staves, pontos riscados e pentáculos. São coisas diferentes e não devem ser tidas como a mesma coisa. Nunca se deve fazer uma tatuagem de algo que não se entende o seu verdadeiro significado, assim como a sua origem. Isto porque existem pictogramas que têm uma forte carga energética que pode abalar a vida do operador. Assim sendo, é sempre bom procurar quem foi a pessoa que criou aquele pentáculo. Aqui pentáculo estou-me a referir a tudo, aos pentáculos, aos sigilos, aos selos, às runas, aos staves, aos pontos riscados, e ver se realmente é compatível com aquilo que deseja na vida. Sexto ponto, deixar alguém rezar para si. Infelizmente isso é recorrente, quando aquela avó ou tia que não vemos há séculos decide fazer uma aparição e assim que falamos que algo na vida não está bem, ela diz que algo como vou rezar por ti. A questão é que ela reza dentro de uma egregória específica e nem sempre pode ser compatível com as nossas práticas espirituais, com a sua prática espiritual, com aquilo que acredita neste momento. Este tipo de coisa pode atrasar muito a vida, isto porque as entidades que ela reza vão-lhe tentar ajudar baseado na egregória em que ela está inserida. Assim, quando alguém diz que reza por si, o melhor é agradecer, mas dizer-lhe que não está interessado e que não autoriza a fazer isso para si. Sétimo ponto, roubar algo ou comprar algo roubado. Isso é uma negação da abundância espiritual. Tal como a lei de Júpiter dita que quando dá algo expande a sua riqueza, a mesma lei dita que quando rouba ou compra algo roubado ou recebe algo roubado está literalmente a roubar-se a si. Ou seja, quando dá algo, recebe mais. Quando rouba algo, alguém lhe tira algo de si. É sempre importante que quando estiver a dar alguma coisa a alguém, seja realmente seu, ou que alguém lhe tenha dado isso. Não é dar algo que não é seu. Oitavo ponto, e aqui é um bónus, ter relações sexuais com muitos parceiros e parceiras. Contacto íntimo com outro ser humano pode ser uma das experiências mais gratificantes, quando existe amor ou como algumas pessoas apenas por prazer. Todavia, ao ter vários parceiros e parceiras diferentes, isto pode prejudicar a espiritualidade e a vida, começando por coisas simples como ter uma fuga de energia ou alguém se alimentar da sua vitalidade. Isto não fica por aqui, pode também apanhar uma larva espiritual, por exemplo, ou um parasita. E já não estamos a falar daquelas pessoas que usam as relações sexuais para drenar a vida da outra pessoa para melhorar a sua própria. Em suma, estas são coisas que o operador faz ou permite que alguém faça para si e que de alguma forma podem estar a prejudicar o seu desenvolvimento. Por isso,
é recomendado que façam um exame de consciência para ter a certeza que está tudo bem consigo. E terminamos assim o nosso episódio de hoje, deste novo mini curso de magia. Deixe um comentário com a sua opinião e, caso possa, partilhe este episódio com quem acredita que possa se beneficiar. Isso ajuda o canal a crescer e permite que eu traga novos episódios. Um abraço forte e até ao próximo episódio.